Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa enrolação. É o seguinte, galera, semana decisiva, muita coisa acontecendo, tem gente com medo, tem gente que não tem, onde investir, o que fazer. Bom, no vídeo de hoje, que vai ser muito rápido, eu vou te explicar aqui o que realmente está acontecendo, o que pode acontecer no Brasil e vou falar um pouquinho sobre cada ativo. Se eu investir em ações, se eu investir em fundos imobiliários, se eu investir em cripto, se eu investiria em ouro, um pouquinho do que pode acontecer com cada ativo. É um vídeo super importante, vai ser bem rápido, inclusive eu trouxe uma inovação aqui no canal, uma ampulheta com 7 minutos, exatos 7 minutos. Eu vou virar ela agora e a minha ideia é que sobre tempo no final desse vídeo, porque o tempo é o que a gente tem de mais importante. Então, contando, eu tenho 7 minutos para te explicar o que pode acontecer com cada ativo. Mas antes de eu começar, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube, batendo no sininho e me diga nos comentários. E aí, cara, você tá preocupado com as tarifas ou você tá tranquilo? Me diga aqui nos comentários se você tá preocupado ou se você tá tranquilo. Recapitulando, no dia 1º, nós provavelmente teremos notícias das tarifas do Trump ou de algumas sanções. A gente já falou isso aqui várias vezes. Provavelmente nós teremos 50%. Esse aqui é até o momento, é o dado que a gente tem. Além disso, a semana promete, porque tem decisão de juros aqui nos Estados Unidos, decisão de juros no Brasil, divulgação de resultados das empresas. Então, antes que você pense, é uma semana só de tarifaço, não. É semana de super quarta, tem reunião do Copom. Provavelmente teremos uma pausa nos juros, apesar que a inflação não parou, continua, mas o juro pode parar. Então, provavelmente sexta teremos sanções e tal. Sim, mas tem também decisão de juros aqui nos Estados Unidos e no Brasil. E não é só a decisão, é o que os caras conversam ali, porque depois vem a ata, tem a ata do Copom, tem a ata do Fed, ou seja, muita coisa acontecendo essa semana. E aí você não pode paralisar, não vou investir em nada. Que isso, cara? A vida continua, com ou sem tarifaço, com ou sem taxa de juros. É super quarta, o Trump está pressionando para que o Fed reduza a taxa de juros, está pressionando muito para que isso aconteça. O Copom provavelmente vai segurar a Selic, 15%, deve manter um tom conservador também. Agora tá alta demais a Selic. Aqui nos Estados Unidos a taxa para os americanos está cara. No Brasil tá um negócio insuportável. 15% é devastador para a economia. A economia fica paralisada. E quem tem dinheiro não coloca na economia real. Se você tivesse 100 milhões de reais, você abriria uma indústria para ter uma margem de 3 líquida no final, ou você colocaria o seu dinheiro no tesouro, em outras rendas fixas, ia pra praia. É isso. O governo paga para você não empreender. Por isso que o juro elevado é ruim. Não pensa que ele é bom. Ele não é bom para quase ninguém. Só para quem é muito, muito, muito rico mesmo. Então, juros aqui nos Estados Unidos definem o fluxo global de capital. Saída de capital estrangeiro da Bolsa Brasileira. Vou mostrar o que está acontecendo. Queda dos ativos de risco no Brasil. Tem que tomar cuidado. Não é para arriscar. E alta do dólar, a gente deve ter também alguma coisa. Então, a taxa de juros, ela afeta muitos pontos. Crescimento da economia, lucro das empresas, nível de emprego, investimento, você vai ficar na renda fixa, na renda variável, e vocês sabem que aqui, sempre que tem reunião da Selic, eu faço live. Então, esta quarta-feira nós teremos uma live 8 da noite, 8 da noite Brasil, já segue o canal aqui para não perder essa live. Reunião do Copom, saiu a decisão, eu faço live. Muitos canais de finanças deixam aquele videozinho gravado, maroto. Aqui não tem gravação, quem sabe faz ao vivo. Fora isso tudo, estamos no meio da temporada de balanços, tem isso ainda, entendeu? Então, são muitas informações na semana marcada por esses acordos pelo mundo, é o que estão falando, que a gente deve ter mais acordos aí. O grande acordo já foi feito, foi com a União Europeia, as tarifas fixadas em 15%, mais alguns investimentos que os europeus vão fazer aqui nos Estados Unidos. Eu falei sobre isso no meu outro canal. Para quem gostava daqueles vídeos diários, dos podcasts, aqui no Economista Sincero é só economia. No meu outro canal eu falo sobre todos os assuntos, um vídeo rápido todo dia, aos poucos eu tô voltando. Então eu falei sobre o acordo da União Europeia, 15%. Pô, não seria ótimo se o Brasil tivesse fechado um acordo desse, mas por enquanto a gente não fechou nada. Então a União Europeia já fechou, Coreia do Sul está sendo pressionada a fechar e deve fechar, até porque a Coreia do Sul tem um histórico muito grande de aliança com os Estados Unidos, por causa da proteção da Coreia do Norte. Estados
Estados Unidos e China devem estender os acordos por mais 90 dias, já que por enquanto não saiu nada. Negociações entre Estados Unidos e Canadá estão numa fase intensa, provavelmente devem fechar também. Então, por enquanto, tá uma movimentação louca aqui. Quem acompanha o noticiário econômico, cara, devem ter muitos funcionários da Casa Branca trabalhando nisso. Foi um plano elaborado pelo Trump. Vamos reorganizar a bagunça aqui. E talvez no final da história não fique tão ruim assim. Os impactos desses acordos podem ser ajuda no combate à inflação, se os preços não subirem, pode reduzir a volatilidade, vocês vão ver o que está acontecendo com as bolsas, melhora da confiança dos investidores, pode também ter um fortalecimento das cadeias globais, não dependendo só da China, que é o que estava acontecendo. As economias já estão sentindo os impactos das tarifas. O problema é que se subir muito tarifa, a inflação vai subir. E como é que fica o Brasil nesse rolo todo? Bom, enquanto os outros países estão conseguindo acordos, o Brasil segue no escuro, sem fazer nada. O acordo comercial da União Europeia com os Estados Unidos aumentou muito a pressão sobre o Brasil. Por quê? Porque do agro à indústria, as empresas estão com as vendas paradas ou suspensas. É complicado isso. Poxa, aqui a gente está falando de notícias, de hipóteses, de coisas que estão acontecendo. Imagina para o produtor rural. Cara que produz lá mel, já tá um problema do cacete, com juros, inflação, crise econômica no Brasil. Aí agora você ainda tem mais isso. Essa história toda. O cara que produz café, num ano vem chuva demais, no outro é sol demais, aí no outro uma confusão tarifária, caralho, é complicado, cara. Então o Trump já disse que provavelmente os países que não fecharam nada terão uma tarifa aí de 15 a 20%, esse também vai ser um ponto que vai bater muito forte, tá? E como ficam os mercados aqui pra gente ir pro ponto importante, falar dos investimentos e não estourar os 7 minutos. Bom, as bolsas na Europa subiram. Por quê? Porque já fecharam um acordo. O pior não é um acordo ruim, não é um acordo que as duas partes não gostem tanto. O pior é não ter acordo. O pior é a incerteza. Na economia, a pior coisa que pode acontecer é incerteza. Então, fechou o acordo? Bolsas na Europa subiram. Mas não foi só na Europa. Na Ásia, as bolsas também subiram. Tóquio caiu, mas o restante subiu e provavelmente também aos pouquinhos a bolsa vai se recuperando. Aqui nos Estados Unidos, as bolsas estão batendo recorde. S&P, Nasdaq. Então, bem ou mal, entre mortos e feridos, todos se salvaram. Bolsa Europeia, Bolsa Ásia, todo mundo fazendo seu acordinho. E o Brasil ainda não fez nada. E eu tô batendo nessa tecla porque agora eu vou falar sobre ações, fundos imobiliários e tudo mais, e vocês precisam entender a nossa situação. Senão a gente não tá na mesma linha aqui. Não se entende. Então, bolsas lá fora, subindo. Bolsa aqui nos Estados Unidos, subindo. E no Brasil, Ibovespa caindo e dólar subindo, justamente por causa da incerteza. Ah, Charlão, quero investir, não sei como. Vou deixar o QR Code aqui, você entra lá na minha comunidade que eu te ensino. Aliás, ontem eu gravei uma aula com um especialista, onde a gente falou do resultado do Google, do resultado da Tesla. Então, se você está lá na minha comunidade, nos próximos dias vai entrar uma aula fenomenal, quase 1 hora, perspectiva dessas empresas, robotáxi da Tesla, inteligência artificial do Google. A gente falou sobre tudo isso. Então, entra lá na minha comunidade que você não vai ficar perdido. E essas tarifas também, de 50% que podem entrar no Brasil, afastam o investidor, que está tirando dinheiro aqui da Bolsa, porque ele fica com medo. Os estrangeiros já retiraram 483 milhões na B3 e fica esse fluxo negativo. O investimento cai. Então, o que você pode esperar, tá? Por enquanto, sem acordo, o mercado vai continuar volátil essa semana. Instabilidade pode gerar oportunidade, pode pintar um ativo baratinho para a gente comprar. Eu tô de olho no resultado das empresas, a gente vai falar disso aqui, mas é um cenário desafiador. E como ficam os seus investimentos, que é o tema desse vídeo de hoje aqui? Bom, esse tarifaço pode impactar os investimentos, então os especialistas, analistas, especialistas, recomendam cautela, mas vem oportunidade, eu também. O juro pode cair mais devagar se a gente tiver um tarifaço. A renda fixa pode continuar atrativa, mas o mercado vai ficar mais volátil, tá? Então os efeitos serão sentidos na bolsa, principalmente nas indústrias, tá? Não é hora de fazer estripulias, de ficar brincando, não façam isso. E é sempre bom também lembrar onde não
não investir. Nesse momento, você não vai investir em empresas exportadoras para os Estados Unidos. Você não vai investir em setores que você não conhece. A volatilidade vai continuar, eu bato nessa tecla. E tenha parte da carteira em liquidez, dinheiro na mão se acontecer alguma coisa. Esse ponto é importante. Agora vamos ver cada item. Te falei toda a situação. Agora vamos ver cada item, cada ativo, ações, fundos imobiliários, tal. E eu vou dar minha opinião aqui se eu investiria agora ou não. Começando por ações. Setores internos podem continuar bem, porque vão atender o público brasileiro. Bancos, saneamento, energia e seguradoras. Eu só investiria nisso aqui, no momento. Cuidado com os small caps. E as oportunidades podem surgir ao longo das próximas semanas. Mas nada de empresas enroladas. Vocês estão me escutando? Rachala, mas tem uma empresa aqui em recuperação judicial que eu ouvi isso, ouvi aquilo. Você não viu nada, bichão. Você não viu nada. Você tem que ficar assim agora. Não é hora de brincar. Mas, ao mesmo tempo, eu continuaria investindo em empresas brasileiras. Porque você tem que olhar o resultado da empresa. Pega o exemplo da Vivo aí, ó. Ela teve um lucro 10% acima do outro trimestre. Então, a economia real está funcionando. Essa loucura do Lula, da Haddad, de botar o Brasil contra os Estados Unidos e tal, ela é passageira. As empresas vão ficar. Então, primeiro de tudo, em relação a ações, eu continuaria investindo, mas não agora num negócio meio complicado. Agora é a hora do papai com mamãe. Fundos imobiliários. Fundo de tijolo eu investiria agora. Cuidado com a concentração de ativos, não é hora de risco também. Liquidez é importante, só fundos maiores. Diversificação por setores, eu teria vários setores, nunca um só agora, e o mercado vai seguir. Mesma coisa das ações. Olha a vida real aqui. Baixa entrega de novos escritórios em São Paulo ajuda a aumentar a ocupação. Com a atividade do e-commerce, fundos logísticos estão em foco. Então vocês estão vendo aqui o seguinte, toda essa loucura rolando, tá começando a faltar escritório, galpões logísticos em alta, a vida não vai acabar. A vida não vai acabar agora. Então não precisa esse desespero todo. Vamos para o mercado de criptomoedas, que não é impactado exatamente pela crise do Brasil. O que eu faria? Eu investiria em Bitcoin sempre, é a minha opinião, não é uma recomendação, mas é momento de ter uma custódia própria, se você tem valores elevados, múltiplas carteiras, celular, computador, deixar um pouco na corretora, eu teria em vários locais, corretora no exterior, principalmente também se você tem um valor mais alto, e stablecoins você pode usar no seu dia a dia. Já estão falando numa previsão de 160 mil dólares para o Bitcoin no final desse ano. Então, em relação ao Bitcoin, mas eu tenho medo, cadê as tarifas e tal? Não vejo muito problema não, pelo contrário, vejo solução. Você tem medo, tem muito dinheiro, você deveria ter uma conta aqui no exterior e também ter cripto para poder movimentar, principalmente se tiver uma sanção pior. Eu teria isso. Em relação ao ouro e alguns outros ativos diferenciados. Olha, o ouro já subiu muito, mas continua sendo uma reserva de incerteza, uma reserva para alguns países. Já aqui no exterior e os ETFs, cara, não dá para ficar de fora. Estados Unidos é o principal mercado, moeda forte, diversificação, tem as maiores empresas do mundo, o futuro dos negócios está aqui com inteligência artificial e tecnologia, e você ainda tem os ETFs temáticos. Poxa, eu mostrei ainda há pouco. S&P e Nasdaq nas máximas históricas, com acordo comercial dos Estados Unidos e União Europeia. Então, não é momento para você se desesperar e não fazer nada. Mostrei aqui ações, Vivo, outros resultados tão bons. Fundos imobiliários, mercado crescendo. Você vai deixar de investir em renda fixa, pagando pra cacete. Então, não é hora de se desesperar. Qual a conclusão de tudo isso? Mantenha calma. Quando for para se desesperar, eu vou avisar, já falei. Continue investindo todo mês. Diversifique a carteira. Podem surgir oportunidades na hora da confusão. E fique de olho nas mudanças, mas sem paranoia. Consegui explicar tudo rapidinho. Ainda tem um tempinho para os nossos 7 minutos. Eu vou esperar acabar aqui, mas eu vou falando. Antes de ir embora, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube, batendo no sininho. E me diga nos comentários, e aí, bichão, você acha que vai dar algum problema? Você tá preocupado com as tarifas? Cumprindo nosso compromisso 7 minutos. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho e até a próxima.